noite a todos. Estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live. Hoje, em especial, a doutora Patrícia de Grazia Lima, que vai abordar o instigante tema Constelação Familiar, novos conhecimentos aplicados à justiça. Aguardando a conexão dela daqui a pouquinho. A diretoria do Instituto também agradece a diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prats, que está sempre às terças e quintas me auxiliando aqui na mediação das lives, além do apoio de todos os integrantes do Instituto que estão semanalmente nos apoiando para fazer as lives e todas as videopalestras. Lembro que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. As lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. A convidada de hoje é a doutora Patrícia de Grazia Lima. Hoje é a estreia dela aqui. Quero ver se ela já entrou aqui. Estou achando que ainda não. Vou aguardar aqui a doutora Patrícia. Deixa eu pesquisar aqui a doutora Patrícia. Não estou vendo. Ah, está aqui ela. Chamando ela aqui então. Doutora Patrícia de Grazia Lima, que vai falar hoje sobre constelação familiar, novos conhecimentos aplicados à justiça. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Sua estreia hoje aqui. Obrigada, sim, Terezinha, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os colegas, pessoas que estão aqui participando. Uma gratidão imensa de poder estar falando sobre esse assunto. Gostaria de agradecer muito a doutora Sulamita, nossa presidente do IARGS e toda a diretoria, pelo convite, né, e por abrir o espaço para podermos divulgar e falarmos sobre esse tema tão inovador que está tão instigante, tão inovador. Tão instigante, tão inovador e tão lindo, né? Esse olhar É verdade. que a gente pode trazer esse novo olhar para a justiça, né? Então, eu já tive a oportunidade de conhecer, da mesma forma, de conhecer um pouco esse tema, mas não por meio da justiça. Por isso que eu falo que realmente é muito instigante. Mas eu vou ler o seu mini currículo. Doutora Patrícia é advogada, associada do IARGS, conselheira da OAB-RS, especialista em direito tributário, com atuação nas áreas de direito agrário, saúde e trabalhista, em formação em constelação familiar. Que maravilha, né? Sim, eu acho que antes... Isso. Eu gostaria de, antes de começar, até lhe fazer algumas perguntas a respeito, ler um texto que foi escrito por ti para ilustrar a live de hoje no seu Instagram. A doutora Patrícia colocou o seguinte: a justiça passa por um momento muito especial de ressignificação, de redimensionamento, onde se percebe que a sua verdadeira missão não é apenas aplicar a lei, mas propagar a cultura de paz. É conduzir a sociedade, que ainda vivencia uma cultura do litígio, fulcrada no medo, na competição, na imputação de culpa, para uma outra cultura de paz, de empatia e de responsabilidade partilhada. Eu achei tão bonito, no caso que tu escreveu, para poder fazer uma divulgação desta live de hoje, que eu resolvi abrir a sua live com esse seu texto. Sim, porque nós temos que nos dar conta, né, que a justiça está a serviço, né? De quem que a justiça está a serviço, de quem nós todos, operadores de direito, estamos a serviço. Nós estamos aqui a serviço
da busca desse equilíbrio, dessa paz social, através do oferecimento dos nossos saberes, né? Dos nossos conhecimentos, cada um ocupando o seu lugar e a sua posição, né? Então, é importante a gente se conectar com a nossa missão. Qual a nossa missão? Dentro de fazer a justiça, no mistério de fazer essa justiça, a quem nós estamos servindo. Nós temos que ter esse papel e essa consciência de servidores que somos. Nós estamos para desenvolver e oferecer um trabalho a alguém que vem nos procurar o nosso conhecimento, né? Então, a questão do currículo é uma coisa que às vezes nos limita, né? Porque nós, na verdade, somos uma soma de vários conhecimentos, né? Como eu digo, a vida vai te moldando e vai te trazendo nessa caminhada, e todos esses conhecimentos são incorporados a ti. E com isso você vai trazer e oferecer, se botar a serviço da sua missão, no cumprimento da sua missão, né? E nós, operadores do direito, então, estamos nessa missão de buscar este equilíbrio e essa paz tão buscada e perseguida. A doutora Sulamita Santos Cabral está lhe dando as boas-vindas, e também a mim e a Ana Amélia Prates. A doutora Virgínia Ablas, parabéns pela escolha do tema, realmente um tema instigante e maravilhoso. Eu acho que, antes de mais nada, para quem não conhece, poderia dar uma noção básica sobre o que é uma constelação familiar, doutora Patrícia? Claro. A constelação familiar é uma ciência desenvolvida por Bert Hellinger, que é um alemão, que percebeu, através do trabalho dele, ele foi padre, foi um missionário, trabalhando com as tribos Zulus, também era um pedagogo, estudante de filosofia, também formado em filosofia e teologia. Então, nesse trabalho dele, desenvolvendo as terapias e acompanhamentos, ele percebeu alguns comportamentos e a existência de algumas leis sistêmicas que regem a nossa vida, dos relacionamentos. Então, ele começou a perceber essas dinâmicas e daí ele desenvolveu, então, essa ciência tão linda, que é a ciência dos relacionamentos, né? É uma que busca o entendimento do que está por trás e o que nos rege, o que nos guia nos relacionamentos com a nossa família, com a sociedade e com os nossos amigos, no nosso trabalho. Então, nós estamos todos sujeitos a estas leis que regem todas essas questões. E quando nós começamos a entender o funcionamento delas, nós começamos a perceber o tanto por trás que tem, o tanto de coisas por trás que existem nesses movimentos e nas relações, porque na justiça e todos os conflitos que chegam para nós, né? Como diz o Bert, que os conflitos são necessários para a paz, eles estão a serviço da paz e eles nos fazem evoluir, né? Porque nós precisamos dar um tratamento. O conflito é uma coisa inerente das nossas relações, ele está no nosso dia a dia, porque todos nós, com as nossas consciências, com os nossos conhecimentos, com os nossos valores, estamos nesse entrelaçamento dos relacionamentos. E isso está gerando conflitos o tempo inteiro. Então, o conflito é importante para que nós possamos evoluir, né? Nós temos essa oportunidade de transformar as nossas relações. Transmutar até, né? Transmutar. Então, o conflito é necessário para a sociedade. Ele vai trazer essa oportunidade desse crescimento e desse desenvolvimento. A questão é como nós vamos tratar esses conflitos.
os níveis de conflitos, os grandes conflitos que são gerados pelas vinculações a essas consciências, às vezes tão desconhecidas nossas, né? Então, ele trouxe esse conhecimento, a questão das leis sistêmicas, né? Que estão vinculadas dentro das consciências. Nós somos frutos de uma consciência, como eu digo, a nossa consciência pessoal, fruto da nossa família, da consciência da nossa família, onde nós ali crescemos e pertencemos, e temos necessidade de nos adequarmos para nos sentirmos protegidos por aquele grupo, né? Aí nós temos as consciências familiares, além das familiares, temos as consciências dos grupos, né? Nós temos a consciência dos grupos dos advogados, nós temos as consciências dos grupos dos nossos amigos, vários grupos de várias ideias vão se formando, e nós também vamos transitando por esses grupos e com essas consciências. E aí nós vamos nos atrelando, vivendo essa nossa necessidade de pertencer. Então, o que acontece? Nesse mundo globalizado, hoje, que cada vez mais a gente está em contato e vivendo inúmeras crenças, com a questão das religiões, a tendência dos conflitos, né, que nós trazemos desses grupos e dessas consciências é de se acentuar. E nós temos que ter, então, essa noção dessa vinculação a esses grupos e a essas consciências, né? Então, como ele diz, o conflito é uma condição prévia para uma preparação prévia para a paz, o Bert, né? Para a paz, a cultura de paz, exatamente. Porque o que acontece quando nós estamos num conflito, numa consciência de um grupo, a necessidade que nós temos de pertencer àquele grupo e de sobrevivência, porque isso vem uma coisa já desde a antiga da instituição da criação do ser humano, nós nos unimos por clãs, e isso era necessário para que houvesse uma proteção do clã, que todos estivessem agrupados e seguindo juntos. Então, aquela necessidade do pertencimento faz com que a gente tenha essa necessidade de estarmos todos juntos, seguindo as mesmas regras, as mesmas ideias. Então, o que acontece quando alguém diverge desta ideia? Isso causa, ou sai do grupo, isso causa uma necessidade de sobrevivência e, ao mesmo tempo, gera um fechamento do grupo em torno daquela ideia e a necessidade de exterminar qualquer ataque que possa vir a causar algum problema de sobrevivência desse grupo. Então, nós causamos a exclusão. Nós agindo na nossa consciência de que nós estamos protegendo o nosso grupo, certo de que estamos agindo corretamente dentro daquela ideia, porque nós precisamos manter aquele grupo unido. Então, nós vamos agir com a necessidade de exterminar esse suposto inimigo. Então, assim começam as disputas e geram-se os grandes conflitos, né? É necessário a gente ter essa colocar alguns comentários aqui. O Dr. Jorge Alberto Araújo, doutora Patrícia, parabéns pelo tema. A doutora Regina Guimarães. Minha querida madrinha Regina, querida, um beijo, meu amor. Meus vamos ter uma live muito boa. Meus filhos, né? Vamos fazer o possível, né? Esse tema realmente um tema bastante interessante. A doutora Regina colocou, vamos ter uma live muito boa, tema atualíssimo. Parabéns pela escolha do tema. Parabéns à doutora Patrícia por ter escolhido esse tema tão importante, né? Instigante. As causas ocultas dos conflitos. Os conflitos eles vêm de uma origem, uma causa oculta, doutora Patrícia? Sim, exatamente. O que acontece? Quando nós estamos vinculados a um grupo, nós estamos sujeitos a estas leis, né? As leis que o Bert desvendou, as leis do pertencimento, que é uma delas, essa necessidade de nós pertencermos àquele grupo como uma forma de proteção do clã, que
gera toda essa questão da necessidade de nos adaptarmos àquelas ideias, né? A questão da hierarquia, que é uma das outras leis do Bert, onde que o que vem primeiro precede o que vem depois. Então, no nosso grupo familiar, os pais sempre serão maiores do que os filhos, os avós serão maiores do que os pais e os filhos. Então, essa questão da hierarquia, nós devemos observar. Quando nós contrariamos ou violamos essa lei da hierarquia, isso vai nos trazer várias questões, vários problemas de relacionamento. Conflitos futuros, tanto familiares, pessoais, que vão se propagar na nossa vida fora, no trabalho, nos nossos relacionamentos amorosos, nos problemas com os nossos filhos. Então, essas leis, essas dinâmicas que regem os grupos familiares devem ser respeitadas. E quando elas estão em desordem, como se diz, e causam esses desequilíbrios, é que geram esses conflitos. Outra lei também, que são as 3 leis das ordens do amor, como o Bert fala, é a questão do dar e receber, o equilíbrio entre o dar e o receber. Nós temos que, no momento em que há um desequilíbrio, que alguém faz alguma coisa a outra pessoa, e a outra pessoa entra nesse desequilíbrio, ela vai reagir para buscar esse equilíbrio. Então, na justiça, a gente busca, inclusive a balança é um símbolo da justiça, né? Então, nós vamos procurar sempre este equilíbrio, de alguma forma, a nossa alma vai procurar este equilíbrio. Porque quando nós falamos de algo muito maior, que normalmente a gente não está acostumado a falar. Nós temos uma alma, a alma do nosso sistema familiar, a nossa alma pessoal, e nós estamos vinculados a isso, nós não somos só um corpo físico. Hoje, cada vez mais, a gente tem falado sobre isso, e isso é uma realidade. Quem já experienciou essas vivências percebe que existe algo muito maior. E nós estamos ainda vinculados a uma consciência que é uma metaconsciência, como se diz, que é uma consciência muito maior, que rege tudo, que rege todos os outros corpos e todas as outras consciências dos outros. Então, com essas consciências, através das leis do amor, do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio entre o dar e receber, é que a gente vai transitando e que às vezes vão causando os desequilíbrios por não observarmos essas ordens nas nossas vidas. Por exemplo, quando uma mãe rejeita um pai, nós somos frutos do nosso pai e da nossa mãe, né? O filho, ele tem 50% do pai e da mãe nele. Então, quando nós passamos a rejeitar um dos genitores, esse filho, como ele vai se sentir? Ele vai se sentir como se ele mesmo estivesse sendo rejeitado, uma parte dele estivesse sendo rejeitado. Então, nós estamos traz consequências seríssimas, né? E as consequências são muito sérias. Então, nós entendermos que quando nós estamos vinculados nas nossas boas consciências e achando que nós estamos fazendo alguma coisa certa dentro do nosso grupo, do nosso clã familiar, e procuramos excluir algo do sistema, ou porque ele é diferente, ou porque ele é uma ideia diversa da nossa, do que é os costumes, do que são as nossas crenças, nós vamos causar esses desequilíbrios, e esses desequilíbrios vão vir e muitas vezes vão vir desaguar no judiciário, né? Nos nossos problemas, dos nossos relacionamentos, de vários desequilíbrios, né? Estão aí no judiciário. Então, o que o Bert traz? Muitas pessoas aqui, doutora, ele parabenizando, não vou lhe interromper toda hora, porque a gente quebra um pensamento, mas muitas pessoas aqui lhe parabenizando. Quero destacar aqui o doutor Gustavo Iurri, doutora Kalian Rodrigues, doutora Alessandra Lemen, doutora Tereza Cristina Meche, e a doutora Denise Lewandowski. Colegas de conselho, minha colega de escritório. Um beijo a todos vocês aí que estão prestigiando. Gratidão. Doutora Denise Lewandowski colocou: Patrícia sempre arrasando
Excelente tema. A doutora Tereza Cristina colocou brilhante. O doutor Valdiner Alves da Silva. Entendo que há uma esfera superior que rege a todos os grupos que formam a humanidade. A proteção não terá proteção a grupo, e sim universal, sem que haja inimigo. O grupo não deverá ser egoísta. Parabéns, colocou ele. Sim. A doutora Obrigada. Clarissa Souza, tema instigante, aprendizado para a vida. Sem Muitas dúvida. pessoas lhe parabenizando. Se eu for falar todos os comentários daqui, a gente vai passar a live aqui. Um beijo a todos. Sim, realmente, porque isso é tão instigante, né? Porque isso se relaciona diretamente à nossa vida, diretamente às nossas relações, nós como seres humanos e seres espirituais que somos, né? Não tem como ficar imune a esse conhecimento. Alguém que participa, e eu convido para que participe e venham conhecer, agora nós estamos com essa questão da pandemia, mas quem participa de um grupo de constelação vai realmente entender o tamanho desse conhecimento, a Da proporção que isso amplitude. tem, Tem que a participar para amplitude. poder entender. Precisa, porque às vezes a gente conversando e falando não dá a real ideia, né? Eu lembro da primeira vez que eu participei, eu nem sabia do que se tratava a constelação familiar, e quando me vi, eu estava dentro da formação de constelação, e eu olhava para aquilo e digo, não estou entendendo, eu não estou acreditando no que está acontecendo aqui, não é possível isso, eu quero entrar, eu quero sentir isso em mim, né? Porque E realmente participou. participei, estou fazendo essa formação, esse conhecimento belíssimo que realmente transforma a nossa vida, né, como seres. A partir do momento que a gente começa a compreender e entrar nessa caminhada e perceber e ampliar o nosso olhar, realmente você não consegue mais ser a mesma pessoa. Isso te traz uma Não volta transformação mais. como ser Exatamente. muito importante. E como isso vem para o judiciário, né? Como essas questões necessitam, porque o que Quais as nós temos? vantagens, doutora Patrícia, quais seriam as vantagens da constelação familiar, especialmente com o olhar voltado à justiça? No momento em que nós aprendemos a perceber as dinâmicas ocultas que estão por trás dos conflitos, as deslealdades ou as vinculações, as lealdades ocultas, porque com essa necessidade de pertencimento, nós ficamos leais a um sistema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem significativo, bem simples, assim. Esses dias que eu ouvi um comentário sobre isso, eu achei muito interessante, uma forma bem simples de a gente entender a questão do pertencimento, né? Numa família onde tinham vários diabéticos, uma das filhas chega na família dizendo, eu pertenço a essa família porque eu também agora estou diabética. Quer dizer, ela, por esse amor cego à família dela, essa lealdade familiar, ela também se tornou uma pessoa diabética, né? Então, isto prova a questão dessas lealdades. E quando a gente, para sair dessas questões, por exemplo, eu vou procurar meios de não me tornar uma pessoa diabética, eu preciso ir para uma má consciência que, de certa forma, me traz uma sensação de culpa e de exclusão desse grupo. Então, eu deixo como se eu fosse deixar de pertencer. Outra questão que a gente pode explicar melhor, assim, uma pessoa que, por exemplo, vem de uma família muito humilde, tá? Onde os pais não puderam estudar, mas eles trouxeram e deram a possibilidade para esse filho estudar e se formar e ter uma profissão, e hoje ele está muito bem financeiramente. Ele se sente culpado por, inconscientemente, são essas questões, são questões inconscientes que nós trazemos. Não são percebidas no nosso consciente. Então, o que a constelação traz? Elas trazem as condutas para o consciente, elas nos mostram. E esse filho, ele vai se colocar, às vezes, em algumas situações de perder o dinheiro que ele ganhou.
de se colocar numa situação de incômodo, porque ele não se sente capaz, no direito, por lealdade aos pais que não tiveram aquelas condições, ou da família, ele não se sente no direito de ter mais posses. Ele traz uma culpa inconsciente de estar Uma saindo meia-culpa fora. pela lealdade. Pela lealdade. Então, quando se olha para isso e se honra o que foi feito, essa questão toda, o campo entra em equilíbrio e aí a coisa começa a fluir. Então, o que a constelação familiar traz? Esse olhar para onde estão as lealdades ocultas, onde foram as exclusões, um assassino ou uma pessoa que causou algum mal na família, ele vai ser excluído da família, e algum herdeiro, algum ancestral, algum filho ou alguém da família posteriormente vai olhar para isso e vai trazer alguma dinâmica na sua vida até que todos do sistema olhem para essa questão. Então nós vamos nos enrolando nesses emaranhamentos ao longo de nossas vidas que vão nos trazendo, gerando diversas situações. E a constelação familiar justamente traz esse olhar. Nós conseguimos trazer a nossa consciência de forma amorosa para ver aonde está o problema, onde houve o nó da questão, aonde está a Para que os exclusão, padrões não venham se para que repetindo, né? se De repetir gerações em novamente, gerações. de gerações em Que bom. gerações. Então a gente consegue trazer essa cura, como se fala, né? No momento que se traz a consciência, essas dinâmicas, se consegue trazer uma ordem, organizar esse sistema. E aí o amor, como se diz, começa a fluir novamente, né? As coisas começam a caminhar como tem que serem. Então, a constelação familiar, em primeiro lugar, ela traz para nós profissionais, principalmente, como seres humanos, ela traz uma nova postura e um novo olhar, porque nós aprendemos também a colher as nossas sombras, a olhar para as nossas questões, e isso passa em primeiro lugar. Antes de tudo, nós mudamos a nossa postura, nós passamos a olhar para nós, integrar as nossas dores, entendermos que também, às vezes, nós temos a mesma necessidade de extermínio agindo pela nossa inocência, quando nós queremos uma vingança de alguém, ou quando nós reagimos com uma emoção a alguma situação que chega até nós, exacerbada. Quando nós peticionamos num processo de forma agressiva, aliado a uma dor do cliente, que também é uma dor nossa. Então, assim nós vamos propagando essas questões no nosso agir, inclusive nas nossas profissões. Nós, operadores do direito que trabalhamos com os problemas e com as dores das pessoas, precisamos ter esse olhar, porque quando vemos, nós estamos nos aliando em razão de dores nossas, não vistas, não aceitas ou não entendidas, não percebidas, estamos nos aliando a isso e desta forma também trazendo no nosso trabalho, nós estamos propagando esses desequilíbrios, né? Então, eu acho que o primeiro passo da constelação dessa postura sistêmica, como a gente fala, é nós olharmos para as nossas questões, acolhermos as nossas questões, buscarmos resolver o que está oculto, os nossos emaranhamentos, para que então, de uma forma livre, nós conseguimos dar o próximo passo e realmente, com a nossa força, no nosso lugar, centrados nas nossas missões, podermos oferecer o melhor para os nossos clientes, né? E buscando a cultura de paz. Ele também, exatamente, nessa cultura de paz, e deixando de lado a sede de vingança que é própria, muitas vezes, do ser humano, né? Sim, quando geralmente ele vem para a justiça, ele já vem com uma vontade de se vingar, então ele usa também a justiça como uma forma de vingança, né, para buscar esse equilíbrio, porque no momento que aconteceu alguma situação que ele traz, está num desequilíbrio, e ele vai buscar esse equilíbrio através da justiça, que no fundo não deixa de ser uma vontade de extermínio e uma vontade dessa vingança. Então, quando nós entendermos isso, olhamos para o nosso cliente, aceitando com tudo que está por trás,
o que ele está trazendo, olhamos todo o sistema dele, todas as dores que vêm com ele, todos os emaranhamentos que também vêm com ele, nós aprendemos a expandir esse nosso olhar e poder dar a ele o que é necessário, o que é preciso naquele momento, sem os nossos julgamentos. Então, como nós podemos ajustar o amor nessa... Porque tudo isso, tudo que acontece, na verdade, o amor está por trás. Não o nosso amor, esse amor romântico que nós estamos acostumados, mas é esse amor dos vínculos, né? E quando nós temos essas dificuldades dos vínculos, e causa esses desequilíbrios do amor. Né? Então, quando nós aprendemos que as pessoas que vêm, que chegam até a gente precisando de ajuda do nosso atendimento, no momento em que nós olhamos para eles e olhamos antes, né, como eu gosto de dizer assim, nós temos uma pessoa que chega para nós, nós olhamos para ela, só que antes de olharmos para ela e olharmos com esse olhar mais amplo, né, nós precisamos nos virar e olhar para o nosso sistema. E olhando para o nosso sistema familiar, com as nossas dores, e integrando tudo, e aceitando e concordando com tudo do jeito que é, com os pais que nós tivemos, com o que eles puderam nos dar, com tudo como foi, e juntando os nossos saberes com a nossa missão, nós conseguimos olhar para o nosso cliente de uma forma também, de forma ampla, onde atrás dele existe um sistema familiar, onde tem seus pais, com as suas crenças, o seu clã, também com todas as suas dores, os seus emaranhamentos. E por trás de tudo isso também tem os saberes dele, então nós também temos que integrar esses saberes. Quando nós entramos nessa harmonia e nos colocamos à disposição disso tudo dentro do nosso lugar, dentro da nossa, em ordem com a nossa família, então nós conseguimos olhar para essa pessoa que está nos procurando como adultos, enxergar que ele tem força, porque quando nós aceitamos os nossos destinos, as nossas questões, nós podemos olhar para ele e enxergar e aceitar os destinos dele com as questões que ele também traz. Então, sem esse olhar de julgamento pessoal, eu libero ele do meu julgamento pessoal, né? Então, com esta força, acreditando que ele é a pessoa capaz de resolver o conflito dele. Então, exato. Esse Doutora olhar... Josana Rivoli colocou o assunto atual importante e sendo exposto de forma brilhante pela doutora Patrícia. Eu, infelizmente, não vou conseguir ler todos os comentários aqui, mas tem uma pergunta da doutora Virginia Ablas. A mediação de conflitos é uma ferramenta que pode utilizar a consciência da constelação familiar? Ela colocou, enfim, muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos, mas a quem está perguntando sobre o tema, constelação familiar, novos conhecimentos aplicados à justiça. Eu vou pedir licença um instantinho, porque o IARS está com uma plataforma 100% online, e estamos com eventos quase que diários, né? E agradecemos pelo acesso de todas as nossas redes sociais que têm aumentado diariamente. No Instagram estamos com 2.512 seguidores. No Facebook com 3.220 seguidores. No Twitter com 515. E no canal do YouTube com 536 inscritos. Participem da nossa plataforma digital. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para ativar as notificações. As atividades desta semana são as seguintes. A videopalestra semanal que temos do Grupo de Estudos de Direito de Família, que acontece todas as terças-feiras. E a videopalestra de hoje é da psicóloga especialista em psicoterapia psicanalítica, Josiane Vaz. Ela fala sobre o idoso em tempo de pandemia. Está no nosso canal do YouTube, do IARS. Temos também as videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais
em quintas-feiras alternadas. A próxima, que vai ser realizada nesta quinta-feira, vai ser com o advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB-RS, o Dr. Paulo Roberto Moreira de Oliveira. Ele vai falar sobre o direito eleitoral e o princípio da igualdade. Também temos as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, sempre ao meio-dia. E destaco que o Departamento de Direito Tributário do IARGS vai promover o curso Aspectos Tributários no Planejamento Sucessório, em 4 aulas, iniciando no próximo dia 18 e encerrando no dia 27 de novembro, por meio da plataforma Zoom. Mais detalhes podem ser buscados tanto no site quanto no blog do IARGS. Temos artigos jurídicos publicados no blog e no site todas as terças-feiras. O artigo de hoje foi produzido pela advogada Helena Sanseverino de Limburg, associada do IARGS, advogada familista, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões. O tema dela de hoje é a necessária intersecção entre o direito tributário e o direito de família e sucessões. Está publicado tanto no blog quanto no site do IARGS. Temos as lives mediadas por mim e pela colega Anamélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, no perfil do IARGS, aqui no Instagram. E quero destacar que nos próximos dias 30 de novembro e 3 de dezembro, o IARGS vai promover o evento O Futuro do Direito Ambiental no Pós-Pandemia. A coordenação está sendo feita pela diretora de Direito Ambiental do IARGS, doutora Alessandra Lemen. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do IARGS. Os palestrantes do dia 30 de novembro serão os seguintes: o Dr. Michel Prier, professor emérito de Direito da Universidade de Limoges; Dr. Paulo Afonso Leme Machado, professor, advogado e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Do dia 3 de dezembro, a doutora Vanesca Buzelato Prestes, procuradora do município de Porto Alegre. Teremos também a doutora Marília Longo, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RS, e o doutor Anísio Pires Gavião Filho, que é coordenador do mestrado em Direito da FMP. Todas as lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. E esta live de hoje com a doutora Patrícia, amanhã de manhã, já vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Doutora Patrícia, voltando ao nosso assunto e agradecendo por ceder esse espaço para a gente poder falar da plataforma do IARGS. Como que podemos ressignificar um episódio do passado para conquistar um equilíbrio entre o passado e o presente, sem que haja tantas mágoas? Enfim, de que forma que isso poderia ser feito na condição de tentar remediar um litígio? Hoje a gente tem percebido várias práticas já que estão sendo adotadas, inclusive aqui no nosso Tribunal do Rio Grande do Sul. Eu sei que eles têm uma oficina do direito Justiça Sistêmica uma vez por mês no tribunal, que é coordenada por uma juíza, e a consteladora é uma psicóloga, a doutora Cristiane Panisnis. Eles convidam as pessoas que têm os processos, por exemplo, principalmente na área de família, né? É uma das questões que mais em voga, que mais tem trazido esse olhar da constelação, porque são os litígios onde geralmente nos trazem mais dores, né? Mais questões que não se resolvem e que acabam se transferindo de geração para geração, pais que não assumem seus filhos, as questões da alienação parental. Então, nesses trabalhos de grupos, as pessoas são convidadas, as pessoas que têm os processos na justiça, elas são convidadas nessas oficinas a verem, a participarem, a trazerem, quem sabe, questões suas para serem consteladas. E o que acontece? No momento que as pessoas percebem, durante uma constelação, o desenvolvimento de uma constelação, o que está por trás, o que está oculto, o que não foi visto, o que não está percebido de forma consciente, elas conseguem trazer aquelas dinâmicas para o seu consciente e então
a partir de elas visualizarem aquela situação, perceberem aquela questão, sentirem no seu corpo o efeito do que está acontecendo ali, elas conseguem ressignificar, enxergarem o outro também, elas trazem um novo olhar para outra pessoa que está envolvida nesse conflito. Então, elas conseguem se empoderar desse conhecimento, desse saber, desse olhar da situação, e aí, então, passarem por uma transformação no seu comportamento e integrarem de uma forma a buscar o equilíbrio dessa relação. Então, muitas questões de família, um caso interessante, por exemplo, que uma juíza comentou, que os pais se davam muito bem, eram separados, mas tinham uma boa relação, desde sempre. A filha, tinha uma filha, uma menina jovem, pequena, quando se separaram, mas eles sempre mantiveram uma boa relação. Por volta dos 15 anos dessa menina, o pai entrou com um processo falando que a mãe estava praticando alienação parental porque a filha não queria contato com esse pai. E a mãe dizia que não praticava, que a conduta dela sempre muito pelo contrário, ela sempre estimulava a participação do pai, a convivência com o pai, porque ela sabia da importância da presença do pai na vida dessa filha, mas aquilo era uma situação que a menina, cada vez que ele chegava tentava essa convivência, a menina não queria saber. Foram convidados, participaram de uma oficina de conciliação, e o que se apresentou no campo? Esta menina olhava para um aborto que os pais tinham praticado, que nem ela sabia. Isso antes do nascimento dela. Então, ela estava vinculada naquela dor e inconscientemente ela não olhava porque o pai não olhava para o aborto. Então, ela não se sentia no direito de ela ter o pai com ela, quando aquele irmão, que não pôde vir à vida, também não pôde ter esse pai. Não era olhado por esse pai. Então, ela, nesse amor cego, como se diz, a este irmão que não nasceu, por lealdade a ele, ela também excluía o pai da vida dela. Como o irmão não pôde ter o pai, ela também excluía o pai. Então, Tudo interligado, né? Nessas dinâmicas que se percebe todas essas questões que estão por trás. Quando isso veio à tona, o pai conseguiu olhar para essa filha, olhar para esse aborto, olhar para essa filha, e automaticamente ela, nas frases de cura, ela conseguiu, então, dizer para esse irmão, se por você, que não pôde estar junto com meu pai, eu estarei junto com ele. Então, o fluxo do amor começa a fluir novamente, e então ela consegue ir para esse pai. Então, você vê como, às vezes, o que está aparentemente num processo, nas provas, que às vezes não se consegue fazer ela de forma profunda, existem outras coisas ocultas por trás. E quando nós não conseguimos resolver, essa vai se propagar e nós vamos estar propagando, às vezes, injustiças também. Então, isso, às vezes, vão se propagando de forma transgeracionais, porque os padrões, a tendência dos padrões é se repetir. Esses dias eu atendi no escritório, chegou aqui comigo com a Denise, uma moça falando que o pai ela tinha a guarda da menina, uma menina de 6 anos, a menina, 5, 6 anos, e ela tinha guarda, a mãe tinha guarda, e o pai ficou sabendo de um acontecimento, eles tinham uma boa relação, eles moravam próximos um do outro, a menina constantemente estava na casa do pai, e a menina relatou uma situação na casa da mãe que ela tinha sido tocada
por um parente do marido que residia na casa dela também. Tinha se tocado no genital dela. E ela contou isso para o pai, eu já tinha contado isso para a mãe providenciou a retirada desse quase abusador. E abusador, na verdade, ele é uma forma de abuso também. Retirou de casa, mas o pai, naquela situação, ele pegou a menina, teve a guarda dele, até foi uma forma bastante irregular isso, e ela veio nos procurar, então, para resolver e restaurar a guarda novamente. Quando eu comecei a conversar com ela, já entendendo algumas dinâmicas, eu perguntei para ela se existia casos de abuso sexual na família dela. E ela me disse, sim, eu fui abusada com essa idade, e a irmã do meu marido também. Então, nós vemos como essas questões vêm se propagando até que alguém pare e olhe e coloque tudo isso em ordem e evite, então, que isso continue geração após geração, porque às vezes nós vamos nas dinâmicas de abuso sexual que eu já participei, nós vemos que isso às vezes vem de 3, 4, 5 gerações atrás, que vem se propagando até que alguém entre e resolva olhar para essa dinâmica, acolher tudo do jeito que foi, então se conectar com esse abusador, haver uma reconciliação, porque ambos estão em desequilíbrio, então sair desse padrão e para uma forma de uma vida mais livre, né? Inclusive para as próximas gerações. Então, isso traz essa questão da constelação, é muito interessante, né? E são vários projetos que se pode desenvolver nesse meio, no meio jurídico. Para a mediação, na questão da mediação, é interessante se fazer, às vezes, a constelação antes e deixar ela agir, porque aí as pessoas, no momento que elas visualizam uma questão, elas vão... Aquilo vai trazer um efeito sobre elas, e aí sim é interessante, então, você marcar uma mediação posterior, onde elas, já apropriadas daquela consciência racional, já com aquilo na sua razão, elas vão conseguir, por questões próprias, tomarem decisões como adultos, né, para conseguir, então, elas resolverem seus conflitos. Porque o que nós temos que aprender a desenvolver é que as pessoas têm as condições de resolverem os seus próprios conflitos. E nós podemos trazer esta ajuda de forma a conectarmos elas com esse empoderamento próprio, particular, e não delegar a um terceiro que vá tomar decisões sobre a vida delas. Então, quando se consegue trazer esse equilíbrio, trazer esse conhecimento, despertar esta nova consciência nas pessoas, de enxergarem aonde elas estão vinculadas, aonde está a dor delas, nós podemos fazer essa transformação. Ela capaz de assumir a responsabilidade das suas questões, dos seus atos, e então adotar uma nova postura. E daí, então, conseguir ter a maturidade para resolver os seus conflitos, né? Então, isso é uma questão... Isso é interessante até a nível judicial, porque se não houver tantos conflitos, pode até desafogar um pouco tantos processos, né, no judiciário. Com certeza, isso pode auxiliar e muito. Sem dúvida. Os mediadores. O que nós estamos vendo, né? O judiciário não dá mais conta. A lei, a simples aplicação da lei, como tem sido feita, sem esse olhar da responsabilidade do que está realmente por trás das questões que chegam no judiciário, já não está mais dando conta. Nós temos processos intermináveis que correm por anos e não é à toa que a justiça não está dando mais a resposta. Os clientes, a justiça está mal vista. Nós, advogados, às vezes estamos mal vistos também. Os juízes estão mal vistos, né, pela sociedade, porque nós não conseguimos mais dar a resposta.
E com essa cultura do litígio e de nós não trazermos esse olhar de reconciliação efetiva e a maneira como nós estamos ignorando algumas coisas que acontecem, só propaga o litígio e isso vai vindo de geração a geração, as demandas vão acontecendo, você não consegue resolver. Você vai entrar com outra demanda porque aquilo ali não foi visto, então você mais adiante vai entrar, vai ter outro litígio com a mesma pessoa, vai ter outra questão, e assim as coisas vão, e nós vamos entrando nesse papel de vítima também, e não assumimos a responsabilidade pela nossa vida. Exato. Então, a doutora Maria Neida Mariano colocou aqui: doutora Patrícia, parabéns, gratidão ao IARS por abordar um tema tão relevante e necessário para romper com paradigmas tão arraigados e carregados de padrões pré-estabelecidos. A doutora Nara Pitinini, querida Patrícia, maravilhosas as tuas explicações. Tema tão importante tratado com sensibilidade, seriedade e conhecimento. Parabéns. Muitos comentários aqui. Gostaria de poder ler todos, mas a doutora Clarissa Souza tem muita coisa que fica embaixo do iceberg. Linda história da menina de 15 anos. Doutora Clarissa, que frequenta o IARS, ela é mediadora. E, enfim, se a senhora pudesse dar hoje algum conselho aos mediadores, fazendo uma analogia com a constelação familiar, o que poderia dizer? O que poderia ser colocado para os mediadores? Esse autoconhecimento, para mim, hoje é a base de tudo. Nós precisamos nos autoconhecer. Eu acho que a pandemia nos trouxe muito esse olhar de nós entrarmos um pouco para dentro de nós, das nossas casas, das nossas famílias, e buscarmos um pouco esse autoconhecimento. A partir desse autoconhecimento, das questões, das nossas percepções quanto às nossas dores, as nossas coisas ocultas, aí então nós conseguirmos olhar para o ser humano de uma forma diferente, de uma forma mais realmente amorosa, porque nós conseguimos olhar ele de longe. E na mediação, a mediação faz com que as pessoas busquem por si só resolverem as questões. Elas, entre elas, como dois adultos, resolverem as suas questões e não delegarem para outras pessoas. E a questão da mediação, no momento em que a mediadora ela tem alguma dor, ela tem alguma situação que para ela não está resolvida, ela tem alguma lealdade oculta, seja uma lealdade das suas mulheres ancestrais que tinham raiva dos homens, ou vice-versa, a mesma questão, ela vai se aliar com a pessoa. Quando ela se alia inconscientemente a uma das partes, ela perde o potencial de ajuda. Porque aí ela vai estar interferindo de alguma forma naquela questão. Né? Então, a questão dos mediadores é realmente elas estarem muito centrados no seu lugar, para que então elas consigam oferecer esse olhar de que cada um tem condições de resolver os seus próprios litígios como adultos, não como uma criança ferida que vem com as suas questões da sua família, com as suas dores, com as suas emoções mal resolvidas. Né? Então, o mediador, eu acho que em primeiro lugar, ele precisa olhar para ele, né? Buscar esse autoconhecimento. Todos nós, na verdade. Então, porque hoje a gente vê que os advogados estão doentes, depressivos, várias questões de problemas de saúde, porque às vezes eles estão se aliando, se colocando em alguns lugares e atraindo para si alguns pesos que não são seus. A gente tem uma tendência, às vezes, de querer salvar. É o dar e receber, né, doutora? Exato. Então a gente dá mais. Finalzinho, doutora. A gente pode, a doutora Sulamita Santos Cabral, ela colocou aqui: parabéns, tema profundo, muito bem apresentado. Esse tema bem é muito gigante, vasto, como né? eu falei no início, com certeza, mas estamos chegando aqui ao finalzinho. Sim, são muitas meu questões. Deus.
Mas são muitas Tínhamos que práticas fazer bonitas, muitas com práticas, né? certeza. Eu estou me preparando, antes inclusive de eu começar, de entrar para a constelação, que foi uma coisa que veio para mim, assim, como eu digo, quando eu vi, eu estava dentro da formação de constelação, não sabia nem o que era para ser, tá tudo certo. Hoje a gente aprende a entender que as coisas estão todas certas, que elas vêm para nós por um aprendizado. A gente atrai aquilo também que nós precisamos olhar e aprender. Essa é outra questão, né? Então, a questão nos presídios, a gente tem visto, foi uma coisa que veio muito forte para mim no início, eu sonhava muito com isso, esse trabalho nos presídios, e eu não entendia o que estava por trás, e aí foi a constelação, e eu digo, meu Deus, isso aqui seria uma coisa incrível para trabalhar com os presos, né? Para poder, de repente, mostrar para eles os padrões que eles estão seguindo, e quem sabe dar uma oportunidade deles conseguirem resolver os seus conflitos, pagarem as suas penas, porque a constelação não passa a mão por cima disso. Às vezes as pessoas dizem, mas então está tudo perdoado. Não, as pessoas justamente precisam restaurar a sua dignidade através do cumprimento da pena, porque a lei, ela está para todos. Nós todos estamos sujeitos à lei, tanto eu quanto a pessoa, o criminoso, né? Então, esse trabalho também nos presídios tem a Marilise Eisfeld, ela é de Santa Catarina, ela desenvolveu um trabalho lindo com os carcereiros e com os presidiários no Amapá e também em Santa Catarina, o nome da cidade também, relatos maravilhosos, incríveis. Esses dias eu participei de uma live com ela e com outras pessoas que também estão nesse trabalho com situações assim incríveis, assim de real Doutora Patrícia, como a gente já está no finalzinho, até quero colocar aqui, doutor Augusto Solano, ele escreveu, parabéns Patrícia, uma abordagem séria e criteriosa. A minha sugestão, como eu vou postar essa live no canal do YouTube, e amanhã já vai estar postado, quem tiver alguma dúvida, coloque ali no canal do YouTube que a doutora Patrícia vai responder a todas as perguntas. Sim, como estamos já nas considerações... É um aprendizado que ainda estou nessa caminhada, iniciando muito, né? Mas com muita gratidão por isso ter chegado até mim. E realmente eu digo que hoje eu sou uma outra pessoa em termos de olhar para a vida, de muitas questões, né? Então, realmente, eu agradeço muito a oportunidade do IARS de trazer da doutora Sulamita, estar aí, né, proporcionando que a gente converse sobre esse tema que é realmente muito polêmico e ainda muito rechaçado no judiciário, né? Ainda Sim, tem ainda muita resistência. É natural tudo que é novo, né? Que é desconhecido, isso faz parte da boa consciência, né? Tenta ser excluído, assim aconteceu com o processo eletrônico e agora nós estamos enfrentando, assim, são várias coisas, né? Mas acho que isso tudo vem para a nossa evolução do direito, evolução de todo o sistema judiciário, né? E do ser humano, principalmente. Olhando do outro lado da mediação, para mim foi um orgulho, uma honra fazer a mediação. Não, hoje aqui o prazer live. É meu, o teu carinho enorme, Terezinha, sou imensamente grata a ti por as conversas que nós tivemos. Eu vejo que isso é um tema que também te toca, te instiga bastante, então foi um prazer estar nessa conversa com você. Agradeço aos amigos que estiveram aí presentes, estamos à disposição. Peço desculpas, eu não pude ler todos os comentários, porque senão eu ia cortar muito a sua linha de pensamento, viu? Mas quero muito lhe agradecer pela contribuição aqui. Com certeza, esta live de hoje, o assunto hoje abordado, já faz parte do acervo do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Quero muito lhe agradecer novamente. E, em nome da presidente Sulamita Santos Cabral, faço aqui as honras e o agradecimento a ti. Obrigada, e já pensando numa próxima oportunidade.
Isso, falamos, certo? quem sabe, uma das questões interessantes nós conversarmos sobre a questão da ordem da ajuda, né? Isso é uma das ordens da ajuda dos advogados, dos operadores de direito e de todas as profissões, na realidade, né? Quando nós estamos ajudando, como ajudar, a forma de ajudar, porque nós sentimos o nosso próprio corpo quando nós não estamos no nosso lugar. E aí estamos carregando as dores de outras pessoas e nos aliando e propagando, às vezes, condutas, né? Que não fazem bem. Então, a gente precisa muito olhar para isso também. Esse seria um tema bem interessante de conversar também. Vamos conversar, vamos conversar. Muitas pessoas aqui lhe parabenizando, doutora Virgínia Obrigada. Ablas, doutora Sofia, Obrigada, doutora Regina. Karen, Ah, muitos aqui obrigada a lhe todos. Um parabenizando. prazer. Prazer é Só com tenho você. a lhe agradecer aqui novamente por tanto conhecimento hoje aqui, por tantas informações muito pertinentes. A constelação familiar, novos conhecimentos aplicados à justiça. Sim, Muito obrigada, precisamos. doutora Novos Patrícia. olhares. Eu que agradeço. Beijo grande a todos, uma boa noite aí. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e o que eu tiver à disposição sempre de todos aí, que for preciso. Gratidão Amanhã a enorme live a já vai Yara por estar dar a no oportunidade. canal do YouTube do IARG. Quem Tá tiver bom. alguma dúvida pode contactar a doutora Patrícia lá. Obrigada, doutora. Estaremos Boa aí. noite. Obrigada, boa noite, Tereza. Obrigadinho. Boa noite. É. Boa noite a todos. Encerrando aqui a live. Obrigada. Um abraço.